Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 18 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Elon Musk, que anunciou, que vai fazer mais um túnel com a Boring Company, dessa vez em Chicago. Na verdade, esse sistema vai ser composto por diversos túneis paralelos e eles vão conectar o centro da cidade com o aeroporto internacional de O'Hare. Esse é um trajeto que leva 40 minutos de carro, mas que vai levar 12 minutos lá no túnel e, para variar, ninguém sabe ainda quando que isso vai virar uma realidade. E ainda sobre transporte, a Didi Chuxing anunciou que vai começar a operar em Melbourne, que fica lá na Austrália, Claro. Essa é a terceira expansão internacional da empresa e a operação começa agora, dia 25, com preços promocionais para os passageiros e taxas promocionais também para os motoristas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Nintendo finalmente mostrou que lembra que a gente ainda existe, Ela lançou por aqui a loja Nintendo, que é um site que está no endereço store.nintendo.com.br. Lá o pessoal consegue comprar jogos pro Nintendo Switch, mas por enquanto só tem jogo da própria Nintendo, que por enquanto são 14 no total. Os preços desses jogos variam lá entre R$ 77 e R$ 233 reais, e pelo menos nesse primeiro momento as compras só podem ser feitas usando lá um cartão de crédito. Agora, ainda sobre o Switch, na sexta-feira a Nintendo relançou aquele primeiro jogo do Donkey Kong, que é o arcade, que você controla o Mario lá, tem que ficar desviando de um monte de barril para conseguir salvar a princesa. Esse jogo foi lançado na seção Arcade Archives e custa $8, bem legal. E por último, sobre esse mercado, parece que a Valve está se mexendo para tentar aprovar de novo o lançamento do Steam Link lá na App Store. O que rola é que dia desses a Apple bloqueou o lançamento do app porque ele esbarrava lá em algumas proibições da App Store, e tanto a Apple quanto a Valve falaram que estavam conversando lá para tentar resolver essa situação. Eis que agora a Valve atualizou o beta do app do iOS e removeu a opção de comprar jogos direto lá no marketplace dela. Além disso, ela mexeu um pouquinho na interface, o que indica que o app segue sendo desenvolvido e está um pouquinho mais perto de chegar ao iOS. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Promotoria dos Estados Unidos indiciou 6 funcionários e ex-funcionários da Fitbit por posse e roubo de dados sigilosos da concorrente, que é a Jawbone. O que rola é que essas 6 pessoas saíram da Jawbone e foram justamente para a Fitbit e levaram lá com elas mais de 300 mil documentos sigilosos. Agora essas 6 pessoas vão ser julgadas e, caso elas sejam condenadas, elas podem pegar 10 anos de cadeia cada uma. E ainda sobre bastidores, na sexta-feira a AT&T anunciou que concluiu a compra lá da Time Warner por $85 bilhões. Agora a operadora é a dona dos estúdios Warner de canais de TV como a CNN e a HBO, e ela disse que pretende promover uma nova abordagem lá na interação entre a indústria do entretenimento e os consumidores, criadores de conteúdo, distribuidores e anunciantes. E ainda sobre esse mercado, a Apple confirmou na sexta-feira que conseguiu fechar um acordo de vários anos lá de produção de conteúdo com a Oprah Winfrey. A Apple disse que a ideia é criar conteúdos originais que evidenciem a habilidade que a Oprah tem de se conectar com as pessoas, e os termos e valores desse acordo não foram divulgados. E enquanto isso, na Mozilla, a empresa está trabalhando num navegador novo chamado Scout, que o pessoal vai conseguir controlar por meio da voz. Essa informação apareceu nos detalhes da etapa de São Francisco, lá do evento All Hands, que a Mozilla promove ao redor do mundo, e nesse evento ela vai debater com o pessoal qual que é a melhor forma de desenvolver esse Scout. Vale registrar que por enquanto, isso tudo está só no mundo das ideias, mas a ideia é promissora, vamos ver o que sai disso aí. E agora o assunto é o Instagram, que desistiu de avisar o usuário quando alguém tira um print ou grava lá a tela com uma story dele. Esse é um aviso que já existe lá no Snapchat faz um tempão, que o Instagram vinha testando também na própria plataforma, mas parece que eles concluíram que isso ia poder levar as pessoas a usarem menos lá as stories. E ainda sobre o Facebook, pintou um relatório interessante feito pelo Instituto de Estudo de Jornalismo da Reuters. Eles investigaram como as pessoas acessam notícias ao redor do mundo, que ele é redondo, e concluíram que o uso do Facebook
Facebook como fonte de notícias caiu no ano passado. Eles disseram que os principais responsáveis por essa queda foram a bagunça que a rede fez com os algoritmos de seleção de notícias importantes, além da falta de confiança na garantia, de privacidade do combate lá a conteúdos e debates tóxicos. No total, eles consultaram 74 mil pessoas de 37 países e concluíram, por exemplo, que só nos Estados Unidos o uso lá do Facebook como fonte de notícias caiu 9%. Já o Brasil apareceu como o país onde as pessoas mais se preocupam com notícias falsas e caso você queira saber mais sobre esse estudo, que por sinal é bem interessante, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Adobe, que divulgou o relatório financeiro do trimestre fiscal mais recente. Ela registrou um faturamento recorde de 2,2 bilhões de dólares, que ficou acima do que era esperado pelo mercado e foi 24% de aumento lá ano sobre ano. Já o lucro líquido foi de 663 milhões, aumento de 77% ano sobre ano, enquanto o faturamento vindo lá de assinaturas aumentou 30% em comparação com o segundo trimestre de 2017. E falando em relatórios, deixa eu comentar que o Google também divulgou um documento, só que a respeito lá da diversidade da companhia. Eles mostraram que não evoluíram muito entre 2016 e 2017 e reportaram que hoje a porcentagem de mulheres, por exemplo, trabalhando na empresa é de 30,9%, que é só 0,1% em comparação com o ano anterior. Eles disseram também que lá nos Estados Unidos eles têm 2,5% de funcionários negros, 0,1% também por cento a mais do que antes, e 3,6% de funcionários latinos, também 0,1% a mais que 2016. Aí, comentando esses resultados, o Google reconheceu que dá para melhorar bastante e disse que esse é um aspecto, que só dá para evoluir direito se for feito a longo prazo. E ainda sobre o Google, eles começaram a testar um recurso bem útil lá no app do Gmail para o iOS. Agora o app oferece o uso de inteligência artificial para identificar quais são os e-mails novos mais importantes e o app só passa a mostrar as notificações para esses e-mails. O Google falou que vai liberar esse update aos poucos para o pessoal nos próximos dias, mas como eles falaram isso na sexta-feira, acho que essa altura já está aí disponível para todo mundo no iOS. E enquanto isso, na Samsung, a empresa se comprometeu a adotar 100% de energia renovável em escritórios e fábricas dela nos Estados Unidos, na Europa e na China até o ano 2020. Isso engloba só 17 das 38 operações da Samsung ao redor do mundo, mas já é alguma coisa, né? Aliás, no ano passado, o Greenpeace chegou até a fazer um protesto lá durante a MWC, chamando atenção para a aparente falta de preocupação da empresa com o meio ambiente, e naquela oportunidade, um ativista do Greenpeace subiu lá no palco no meio da apresentação da Samsung com uma faixa falando sobre esse tema. Aí, eis que agora, mais de um ano depois, a Samsung anunciou essas medidas e o Greenpeace até comentou, dizendo que esse é um primeiro passo importante para a Samsung reduzir o impacto global lá que a empresa causa com a fabricação dos produtos dela. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou uma versão de testes lá do Redstone 5, que é o codinome da próxima grande atualização do Windows 10. Nessa versão, a principal novidade foi a implementação do teclado SwiftKey, que é aquele que você escreve, só arrastando lá pela tela ao invés de ter que digitar, tocar lá em cada letra separadamente. O SwiftKey desse beta do Windows 10 está disponível em 7 idiomas, incluindo o português, e tem até o recurso lá de texto preditivo, que nem tem no Android e no iOS. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu encerrar o episódio de hoje falando que a Apple confirmou que o iOS 12 vai impedir a transferência de dados lá pela entrada Lightning caso o iPhone não tenha sido usado por mais de uma hora, mas parece que isso não vai adiantar muito. Isso porque o recurso foi feito principalmente, para impedir o uso de caixinhas Grey Key, que vem sendo usadas para desbloquear iPhones apreendidos pela polícia, mas o pessoal do Green Key falou que já achou um jeito de burlar essa limitação do iOS 12. Eles disseram ainda que as caixinhas têm alguns outros métodos alternativos lá de desbloqueio, que vão entrar em ação conforme a Apple for bloqueando os recursos atuais, mas claro que não falaram que métodos são esses. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Do Steam Link na o quê? Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft.